queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e convido os atentos para mais um episódio do podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapuã. Hoje, nós estamos dando início ao episódio 64 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o nosso querido pastor, o pastor Éder. Seja bem-vindo, pastor. Ô Dudinha, graça e paz, Deus te abençoe, satisfação imensurável estar com você mais uma vez, que Deus abençoe também todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que a palavra do Senhor alcance aí um lugar especial em cada vida, em cada coração. Amém. O texto base da semana se encontra em Marcos 11, dos versículos 20 ao 26. E diz o seguinte: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A palavra está com o Senhor, pastor. Obrigado, Duda. Deus te abençoe. Nós temos diante de nós uma narrativa muito interessante, muito relevante, muito oportuna, e que certamente falará aos nossos corações. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, no versículo 21 diz: Então Pedro, lembrando-se, falou. Então Pedro se lembrou de algo que aconteceu anteriormente. O que aconteceu anteriormente? Eu gostaria de compartilhar com vocês que estão nos ouvindo o que aconteceu de fato anteriormente, para que nesse momento Pedro se lembrasse. Então, observando o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 18 até o versículo 22, está escrito assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Interessante, né? O Senhor Jesus, diz a narrativa aqui de Mateus 21, 18, que cedo de manhã, bem cedo, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Interessante que, se você observar o capítulo 1, versículo 14 a 17, que é o contexto, vai estar escrito assim: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então veja que, numa primeira instância, num primeiro momento, Jesus está no templo, ele é aqui adorado pelas crianças. Os judeus estão indignados por isso, né? Os sacerdotes, os escribas. E logo após essa adoração das crianças, diz o texto que Jesus sai da cidade e ele se dirige então a Betânia. E lá em Betânia, ele passa a noite, ele dorme lá. No dia seguinte, muito cedo, bem cedo, é aí que começa o versículo 18, cedo de manhã,
Ao voltar para a cidade, ele teve fome. Jesus, na sua natureza humana, né? Ele teve fome e ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e ele só achou folhas. E é interessante que na Palestina, a figueira, ela dá frutos assim, que nós chamamos de fruto temporão, né? Não são frutos ainda tão maduros assim, mas, de certa forma, os judeus, os viajantes, os camponeses já comiam aqueles frutos, mesmo ainda não estando assim 100% maduros. E esses frutos assim, temporão, eles nasciam antes das folhas. É muito interessante isso. Eles brotavam antes mesmo da folhagem. Então, quando Jesus se aproximou daquela figueira e ele viu folhas, é interessante porque Jesus e os discípulos tiveram uma perspectiva de que os frutos estavam ali, por detrás das folhas, porque eles nasceram primeiro do que as folhas. Mas aí, quando Jesus se aproximou, não tinha frutos, só tinha folhas. Então, eles se depararam com uma situação inusitada, porque tratava-se de uma figueira estéril. E é muito interessante porque, tratando do aspecto espiritual, a Bíblia, por algumas vezes, compara Israel, compara o povo de Deus com uma figueira. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existem algumas comparações de que Israel fosse uma figueira, fosse uma videira. Então, é muito comum essas comparações. Então, no aspecto espiritual, Israel estava assim também, sem frutos, sem produtividade no reino. O povo de Deus não estava como de fato o Senhor almejava que estivesse. Muito, muito bem. Fazendo essa primeira consideração, voltemos então ao texto de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20 até o versículo 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, ou seja, Jesus tinha amaldiçoado, né? Porque ele procurou frutos, ele estava com fome, ele queria comer, juntamente com seus discípulos, não achou nada, e ele amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira, ela secou imediatamente por completo, desde a raiz. E aí no versículo 21 está escrito: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto pedirdes, né, em oração, crendo, recebereis, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E agora é interessante porque, logo após Pedro ter relembrado aquele feito anteriormente, o Senhor Jesus agora começa a falar de fé, começa a falar de oração e começa a falar de perdão. Muito interessante isso, muito interessante. Por quê? Nós observamos aqui nessa pequena história dois aspectos muito importantes da vida cristã. O primeiro aspecto é o nosso relacionamento com Deus. E o segundo aspecto, o nosso relacionamento com o próximo. Então, no primeiro aspecto da vida cristã, nós precisamos observar o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus aqui fala para Pedro: tendes fé em Deus, tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, agora aqui o Senhor vai usar uma figura de linguagem, naturalmente, dizendo que se nós tivermos fé, uma fé tão grande, uma fé
tão sólida, a ponto de dizer para aquele monte lançar-se no mar, e de fato aquilo acontecerá. Naturalmente que o Senhor Jesus está usando aqui uma figura de linguagem de exagero, para mostrar para Pedro e para os seus discípulos e também para todos nós que se tivermos fé em Deus, uma fé genuína, uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé alicerçada na sua palavra, coisas extraordinárias irão acontecer. Coisas grandiosas vão acontecer. Milagres vão acontecer em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, no mundo. Mas, para tanto, é preciso observarmos, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Jesus diz: tendes fé em Deus. E no livro de Hebreus, o autor vai dizer que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na fé, no sobrenatural, na crença, no metafísico. Nós cremos em Deus de todo o nosso coração. Nós cremos na palavra de Deus de todo o nosso coração. Não precisamos ver para crer. Nós primeiro cremos para depois vermos. Então, nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento baseado em fé, em convicção, em certeza de que Ele existe, de que se torna galardoador dos que o buscam, de que Ele ouve as nossas orações, de que Ele está ao nosso lado, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de que Ele é amor, de que Ele é justiça, de que Ele é um Deus soberano, de que Ele é fiel, de que Ele é justo. Então, nós precisamos, de fato, ter uma fé, uma verdadeira fé, uma fé genuína em Deus, porque é a base da vida cristã. Então, nós observamos aqui que nós precisamos ter cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Mas também, na vida cristã, nós precisamos ter cuidado com o nosso relacionamento com o próximo. E o Senhor continua dizendo para os seus discípulos, né? Aqui a partir do versículo 24. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então veja que agora o Senhor Jesus fala de perdão ao próximo. Então, até mesmo na oração, nós precisamos tomar cuidado e nos lembrar do nosso relacionamento com o nosso próximo. Nos lembrar se em algum momento nós ofendemos alguém, pensamos o mal de alguém, fizemos alguma coisa que não agradou a Deus, se magoamos, se machucamos, se ferimos, se desapontamos alguém, pedindo perdão a Deus, porque essas coisas são possíveis acontecer, especialmente na vida do crente, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, estamos em processo de santificação, estamos nos aperfeiçoando ainda, o Senhor tem muito a trabalhar em nós, e certas coisas são inevitáveis e acabam acontecendo. E nós precisamos, então, reparar essas pontas, reparar essas situações e pedir a Deus que, de fato, o Senhor nos dê condição também de perdoar as pessoas, aqueles que também nos ofendem, também nos machucam, também nos desejam o mal, também planejam alguma coisa contra nós, que o Senhor também nos dê condições para não guardarmos rancor, não guardarmos nenhuma fuligem, não guardarmos nenhuma raiz de amargura. Pedimos a Deus para que Ele lave a nossa alma por completo, que o Senhor nos dê condições de termos resistência, que o Senhor nos dê um coração resiliente, que supere
às intempéries da vida, às intempéries do relacionamento aqui na Terra. Que o Senhor nos fortifique, o Senhor nos abençoe. Então, precisamos também tomar cuidado com os nossos relacionamentos, né, com o próximo. Então, é muito interessante, porque até mesmo na oração aqui, percebemos esses dois aspectos da vida cristã. E precisamos, então, mesmo na oração, nos lembrar disso, do nosso relacionamento com Deus, que ele precisa estar sempre muito bem fundamentado na fé, fé na sua palavra, fé no ser de Deus, fé nas promessas, e também o nosso relacionamento cristão baseado também nos nossos relacionamentos, relacionamentos sadios, relacionamentos maduros, relacionamentos cristãos, que glorifiquem a Deus. Então, meus queridos, eu acredito que são lições preciosas que essa pequena história nos apresenta e que Deus nos abençoe, que tenhamos uma vida cristã, uma carreira cristã, uma caminhada cristã, que de fato possa produzir frutos para a glória do Senhor. E que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que sejamos homens e mulheres de mais oração, e que nas nossas orações nos lembremos sempre do nosso relacionamento com Deus, como é que está o nosso relacionamento com Deus, como é que está o seu relacionamento com Deus, você que está nos ouvindo agora. Eu acredito que possa melhorar, talvez ainda não esteja no ponto que você gostaria. Então, você pode ir mais além, você pode buscar mais o Senhor, você pode ser uma mulher de mais oração, um homem de mais oração, um jovem, um adolescente que busca mais o Senhor, porque é um meio de graça sensacional, disponível a nós para a nossa edificação espiritual. E que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia e que em tudo o Senhor esteja ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, abençoe você, abençoe sua vida, abençoe a sua caminhada cristã. Um grande abraço e fique com Deus, meus irmãos. Amém. Muito obrigada, pastor, por essa palavra. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E queremos agradecer também a cada ouvinte que mais uma semana está aqui conosco para aprender mais da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E também queremos lembrar vocês do próximo episódio, que é o episódio 65. Se é o primeiro episódio que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Esse é um projeto que nós temos há um tempo já. E nós estamos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Já estamos no capítulo 11, mas os capítulos anteriores já estão na playlist do nosso canal. Então, se você quiser aprender mais a palavra de Deus através desse livro, é só ir na playlist do nosso canal, que lá você terá acesso a todos os episódios anteriores a esse episódio. E também, se você não é da nossa igreja, deseja conhecer mais da primeira igreja presbiteriana de Itabuna, nós convidamos você a ver o nosso canal. O mesmo canal em que transmitimos um podcast, também nós temos nossos cultos ao vivo, que são nos domingos, às 9 da manhã e às 6 da noite, e nas terças-feiras, às 7h30. Então, lá, nesses horários, nós passamos ao vivo os nossos cultos. Então, se você quiser conhecer mais a palavra de Deus através da vida do nosso pastor, é só entrar no nosso canal também. Agradecemos muito pela presença de cada um hoje aqui e esperamos vocês semana que vem. Oremos. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse episódio, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, unidos para conhecer mais a Tua palavra, Senhor, e aprender mais de Ti. Senhor, esteja abençoando a vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, Senhor, que nós possamos, Pai, não apenas ser ouvintes da Sua palavra, mas praticantes. Abençoa a vida de cada um, Pai, que essa palavra não saia vazia, mas que nós possamos, Pai, cada dia que passa, ser mais parecidos contigo, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Dê uma semana em paz para cada pessoa, Senhor. E continue conosco, pois a nossa força, a nossa esperança vem do Senhor. Esteja conosco, Senhor, livrando-nos de todo mal. Essa oração que te fazemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Esperamos vocês semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.